Romanos capítulo 8, nós vamos ler os versos 28 e 29. É um versículo que é muito conhecido do povo cristão, mas se você ainda não tem intimidade com esse versículo, essa noite você vai ter. Que fique gravado no seu coração a mensagem que o apóstolo Paulo registrou nesses versos. Romanos 8, 28 e 29, lemos assim: sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Porquanto aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem do seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Amém. Estenda suas mãos na minha direção e ore por mim. Peça para Deus falar com você através da minha vida nessa noite. Ouve a tua igreja mais uma vez, meu Deus, tem misericórdia da minha vida e me usa nessa noite para transmitir o que está no teu coração. Eu oro, meu Deus, para que todos aqui nesse lugar sejam alimentados pelo Senhor na tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Amém. Queridos, eu quero ensinar algo para vocês a respeito da sua vida com Jesus. De coisas que a Bíblia deixa para a gente, que são simplesmente cura para a nossa alma e nos ajudam a fazer a nossa jornada nesse mundo tão difícil. Quem aqui tem passado por prova nos últimos dias? O ensino dessa noite é para que você consiga passar por essa prova, por essa caminhada, com um sorriso no seu rosto e com leveza no seu coração. O apóstolo Paulo escreveu essa carta para a igreja que estava em Roma. E eu estou com dificuldade aqui para passar para frente, né? Porque eu estou acostumado. O apóstolo Paulo escreveu essa carta para os irmãos que estavam em Roma, meus irmãos. E eu quero que você tente imaginar a situação desses irmãos. Porque Roma era simplesmente o centro de tudo que não presta naquela época. E ali havia a igreja de Jesus. E uma igreja com problemas e com qualidades como qualquer outra igreja. E o apóstolo Paulo, na carta inteira, dá uma verdadeira aula para a gente sobre como ser igreja e como viver esse mundo de tantas dificuldades, de tantas lutas que a gente vive. Mas de uma maneira muito especial, esse capítulo 8 de Romanos é um capítulo que todo crente devia mergulhar e ler ele de vez em quando, sabe? Você está lá fazendo a sua leitura diária, eu estou lendo lá no Antigo Testamento, eu estou lendo Salmos, eu estou lendo Jeremias, igual a nossa turma estava aí na roda de leitura. De vez em quando, para tudo, e vai para o capítulo 8 de Romanos. Você pode repetir Romanos 8 para mim? Romanos 8, guarda isso no seu coração. Porque em Romanos 8... o apóstolo Paulo, cheio do Espírito Santo, vai falar sobre coisas que nós, como filhos de Deus, nós temos de privilégio nessa terra. Como, por exemplo, ter o Espírito Santo dentro de si. A Bíblia diz para a gente, nesse capítulo, que se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Ou seja, você recebeu a Cristo como Senhor da sua vida. O Espírito Santo está aí dentro. Talvez você não esteja mergulhado, batizado, transbordando do Espírito, mas se você recebeu a Cristo como seu Senhor, o Espírito está aí. E esse Espírito testifica com o nosso Espírito que nós somos filhos. É nesse texto, meus irmãos, que o apóstolo Paulo vai dizer para a gente que nós não somos mais escravos, que nós somos filhos. É nesse texto que ele vai dizer para a gente que não importa o tamanho da dificuldade que você esteja passando nesse mundo, que nenhuma tribulação desse presente tempo se compara com a glória que há por vir. É nesse texto, meus irmãos, que o apóstolo Paulo vai dizer, olha, nós somos entregues à morte todo dia, por amor do Senhor, mas olha, nem a morte nem a vida,
nem os seres espirituais mais poderosos, nem aquilo que aconteceu lá no seu passado, nem aquilo que vai acontecer no seu futuro, nada tem força suficiente para tirar você das mãos do Senhor, nada pode nos separar do amor de Deus. Esse é o tipo de texto que chama você de volta para a realidade do que significa ser filho do Senhor. Você tem privilégios que outros seres humanos dessa terra não têm. Tem muita gente aí dizendo que é filho de Deus, simplesmente por existir. Mas a Bíblia ensina para a gente que a filiação é algo que nós nos tornamos filhos de Deus. E é nesse ponto que eu quero chegar nesses versículos que nós acabamos de ler. No meio de todo esse ensino, o apóstolo Paulo diz: sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e que são chamados segundo o seu propósito. Como eu sei que muitos irmãos já conhecem esse texto, eu vou pedir que a igreja repita para ensinar para aqueles que não sabem. Vamos lá. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, que são chamados segundo o seu propósito. Você sabe o que isso significa? Que não é simplesmente as coisas boas que acontecem na sua vida, são todas as coisas. Elas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Irmãos, isso não quer dizer que Deus faz coisa ruim. Tem um monte de coisa terrível que acontece no mundo, que gente endemoniada está fazendo. Tem pessoas aqui que sofreram danos terríveis, até abusos. Deus não fez nada disso com vocês. Entretanto, o nosso Deus, Ele é tão poderoso, Ele tem todo o poder do universo, que Ele é capaz de pegar as coisas ruins que acontecem com você, e inclusive nessas coisas ruins, transformar na sua vida coisas boas. E a melhor forma de eu explicar isso para vocês, é contando história. E se tem uma coisa que a gente tem na vida da gente, é história de perrengue que a gente passa, que quando passa você olha e fala assim: olha, é verdade, todas as coisas cooperam para o bem dos que amam a Deus. Toda vez que eu leio esse texto, eu me lembro de um amigo meu, lá de Vila Velha, muitos anos que eu não vejo, irmão Carlos. Ele, numa dessas chuvas temporais violentos, lá de Vila Velha, ele precisou sair de casa com a sua família, e foi lá para a casa da sogra, e pela manhã, depois daquela chuvada toda, ele estava lá extremamente aborrecido. Ele ia sair de lá, ia para a casa dele ver o que estava acontecendo, como estava a casa, e ele bateu o olho no relógio e estava escrito assim, 8h28. Aí ele virou e falou, Romanos 8h28. E nem relacionou, nem pensou o que ele estava dizendo. Ele saiu da casa dele, e quando ele saiu da casa da sogra, perdão, e quando ele chegou na casa dele, uma pedra tinha rolado lá do alto do morro, e tinha furado o telhado, e tinha caído em cima do berço da bebê, e espatifado o berço da bebê, e a bebê não estava lá, porque ele tinha saído, e estava lá aborrecido na casa da sogra, com a família dele, em paz e segurança. Quando ele viu aquela pedra em cima do berço, ele lembrou do relógio, 8h28, Romanos 8h28, sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Nessa viagem agora, quem acompanhou aí nos stories, viu alguns perrengues da gente passando, né? Gente pendurada no barco, muita coisa, meus irmãos, a gente não podia nem filmar. E fora aquelas, né, Shalom, que a gente filmou e o pastor Ivan falou, apaga, não posta isso. Eu tive coisa, Shalom teve também situação, porque a gente está falando de Ilha do Marajó, meus irmãos, e numa situação bem bruta mesmo. Mas teve um momento que a gente estava fazendo visitas, e um grupo de irmãs desceu para ir na casa de uns ribeirinhos. E quando elas desceram, o pastor Ivan tinha dito, olha, cuidado, não trapiche. Vai um de cada vez um trapiche. Simplesmente uma desceu e as outras foram atrás. E o trapiche fez o quê? Quebrou. E elas afundaram ali, né, no meio das madeiras, no meio da lama, no meio da água, de tudo. Graças a Deus não se machucaram. E aí elas foram puxadas
colocadas no restante do trapiche, seguiram lá para a visita. Enquanto isso, os irmãos pegaram o material que tinha ali no barco, mais as madeiras que tinham ao redor, e começaram a remendar, né? A gente vem para fazer uma visita, e quebra ainda o trapiche do povo, e acertaram, pregaram o trapiche, para quem não sabe, é onde o barco encosta, tipo um deck, sabe, mas bem comprido. E ali eles refizeram aquele pedaço que estava muito precário. E aí, meus irmãos, quando aquela senhora veio ao final e agradeceu, ela falou assim: todo mundo que passa por aqui, às vezes ajuda, coisa do governo, seja o que for, ninguém para na minha casa, porque o trapiche não tem condição. Vocês foram os primeiros a chegar, e agora vocês consertaram o trapiche, e eles vão poder parar, sabe? Olha como é que Deus usa, até nesses momentos difíceis, até nesses perrengues, Ele é capaz de transformar isso em bênção. A gente nunca gosta ali no momento, a gente se apavora, não é? Eu tenho certeza que as meninas ali caídas no meio das madeiras, estavam ali assustadas com o que estava acontecendo. No momento que a gente está passando pelas lutas da vida da gente, a gente não tem condições de olhar e entender, mas o plano de Deus e o poder de Deus e principalmente o amor de Deus é maior do que até a nossa capacidade de imaginar essas coisas. Eu vou contar uma para vocês, que foi lá do início do meu ministério. Ano de 2001, antes de eu ser pastor de igreja, eu pastoreei um grupo chamado Embaixadores do Rei, que as igrejas batistas geralmente têm. Alguns aqui são dessa época, né? Irmão Celcinho, irmão Jussiel, irmão João Vitor, e eu era conselheiro de Embaixadores do Rei. Eu pastoreava aquele pequeno rebanho, numa igreja lá em Praia de Carapebus, e foi logo no iniciozinho, ali que eu aprendi, meus irmãos, a pregar, ali que eu aprendi a cuidar de pessoas, a visitar pessoas, a pastorear realmente. Foi liderando esse grupo ali no início. E meus irmãos, logo que eu comecei a trabalhar com esses meninos, eram meninos de famílias muito humildes ali na região, alguns deles inclusive em risco social muito sério. E quando eu comecei a trabalhar com eles, eu soube que iria acontecer um congresso estadual dessa organização. E eu coloquei no meu coração que eu queria levar todos aqueles meninos. E eu decidi que eu não ia deixar nenhum deles para trás. E a gente começou a trabalhar arduamente para levantar recurso, para juntar esses meninos, pagar a inscrição deles nesse congresso e ir para um acampamento que existe até hoje, o acampamento Batista, subindo para Domingos Martins, ali no município de Viana. E a gente começou a se preparar para isso. E eu entrei em contato com a coordenação do município, sabia que eles tinham um ônibus, e eles falaram: o ônibus já encheu, nós não temos vaga para levar vocês. Só que a gente já tinha pago a inscrição, não é? E a gente estava ali sonhando com aquilo, desejando muito ir todo mundo para esse congresso. E aí eu fui buscar alternativas. E meus irmãos, pensam num menino sem experiência nenhuma de nada da vida. Eu tinha um chamado no coração e um sonho, e nem sabia direito que chamado era esse. Irmãos, eu juntei esses meninos e levei de Transcol numa sexta-feira, cheio de mala, para a rodoviária de Vitória. Saí de Praia de Carapebus, né? E fui para lá, para a rodoviária de Vitória. Cada menino pequenininho, era uma organização que trabalhava com meninos de 9 até 16 anos, mas os meus eram de 9 até no máximo 13, por aí, sabe? E alguns deles, a mala era quase do tamanho deles, imagina. Eu passando aquelas malas e contando um por um no ônibus lotado, e depois na hora de descer, a mesma coisa, eu devia ter ali, sei lá, uns 18 anos. Irmãos, eu cheguei na rodoviária de Vitória, comprei as passagens, e na hora que a gente foi finalmente embarcar no ônibus, o motorista pediu para ver a documentação deles. E puxa, autorização e certidão de nascimento. E alguns desses meninos, para o meu desgosto, estavam com a certidão sem autentificação, só a cópia simples. E o motorista falou: não posso deixar vocês embarcarem. Vai lá na gerência da empresa
e conversa com eles para ver se eles liberam. Se eles liberarem, beleza. Aí eu, tá bom, meninos, vamos lá. Correndo, chegamos lá na gerência, que eu olho para trás, o ônibus foi embora. E deixou a gente lá. Aí eu fui conversar com o gerente, pedi o dinheiro de volta, né, para a gente pensar em outra solução. O gerente veio e falou assim, rapaz, devolução de passagem é 3 horas antes, está aqui escrito na passagem. Aquelas letras miúdas que ninguém lê lá do outro lado no verso. É só 3 horas antes, e não depois que o ônibus já saiu. E fechou a porta e entrou. E os meninos entraram naquela, né? Pronto, vamos para casa, perdemos, não vai ter congresso, não, conselheiro? Não vai ter mais acampamento, não, conselheiro? Para todo mundo, junta todo mundo aqui, vamos orar. E ali a gente fez uma oração no meio da rodoviária, e eu falei, agora fiquem aqui orando, que eu vou lá tentar de novo. Bati na porta, de trás lá do guichê, né? E de repente saiu o cara já com um bolo de dinheiro na mão. Foram tantas passagens, né? Toma, está aqui, assina aqui esse recibo, e deu. Aí eu, então tá. Eu sabia de outro ônibus, que saía lá perto do antigo terminal Dom Bosco. Eu não queria ele, porque ele ia sair muito já no início da noite, e a gente ia chegar um pouco atrasado, e eu queria chegar antes, por isso eu fui para a rodoviária, mas eu pensei, de repente, vai que por não ser na rodoviária, passa ali no embolo, ele não pergunta, né? E a gente consegue ir de boa. E assim eu decidi fazer, irmãos. Se já foi difícil levar esses meninos de Transcol, vocês imaginam, é mais ou menos 5 quilômetros, atravessando a Vila Rubim, atravessando o centro de Vitória, com esse monte de menino, com malas, como eu falei para vocês. E a gente indo, e conta a menina, e atravessa a rua, e espera sinal, e dá comando daqui e dali, aquele sofrimento todo, até que a gente chegou lá perto do terminal aquaviário. Eu sei que depois eu contei, tinha mais de 10 calos em cada pé, meus irmãos, porque além da minha bagagem, eu já estava levando as deles. E a gente ficou ali esperando. Quando estava quase perto da hora do ônibus chegar, tinha aquela graminha ali na vereda Beira-Mar até hoje, né? Os meninos resolveram ensinar capoeira uns para os outros. E eu tentando acalmar a situação, menino, senta, fica quieto. E um vai lá e joga para um lado, e joga para o outro. E lá até hoje tem aqueles postes de metal bem fininhos assim. E um foi com a cabeça naquele negócio, pá! O poste chegou a fazer assim, ó, tem. O menino caiu sentado, fez assim, ai! Abriu uma boca no meio da testa dele. E vocês sabem como essa região sangra. E foi aquela cachoeira de sangue, começou a juntar gente. Quem é o responsável? Cadê a mãe dessa criança? Cadê o pai dessa criança? E eu ali angustiado, o que eu faço agora, meu Deus? Aí até que alguém virou e falou assim, olha, ali tem um hospital. Irmãos, eu estava recém-chegado do interior. Eu não conhecia nada da Grande Vitória. Era tudo na base de onde é o quê? Aonde que é ali? Ó, o Hospital São Lucas, é só ir, é ali. Mas como que eu vou e levo e deixo os meninos com quem? Então, juntamos eles ali ao redor das bolsas. Eu falei assim, pelo amor de Deus, fica todo mundo quieto agora. Ninguém vai ensinar capoeira para ninguém. Todo mundo sossega aí. E que eu estou indo lá levar o Leandro no hospital. E levei o Leandro para o hospital. Chega lá aquele monte de pergunta. E bateu a cabeça. Ele vai ter que ficar em observação. E eu pensando, vai cair a noite. O ônibus vai embora, acabou o acampamento, acabou tudo. Vamos voltar para casa frustrado, pegar o Transcol, se liberarem esse menino e se segurarem ele aqui, o que eu vou fazer? Tem os outros lá. E eu esperando. Aí veio o médico, deu não sei quantos pontos na testa dele e mandou me chamar. Aí perguntou e tal, o que eu era dele. Eu falei, não, eu sou conselheiro dele na igreja. A gente está indo para o acampamento e tal. Aí ele falou, que legal, pode pegar e levar, pode ir para o acampamento. Aí eu, como assim? Ele não vai ter que ficar em observação? Eu ainda testei, meus irmãos, por medo de fazer alguma coisa errada. Ele não tem que ficar por observação? Não, isso aí só cortou aí mesmo, tá tranquilo, pode levar, leva ele lá. Aí eu, tá bom, um menino com um curativo desse tamanho na testa, a testa do menino já era grande, né? E um curativo imenso. E de repente, vai eu e Leandro, sai do Hospital São Lucas, atravessa a pista, quando a gente está chegando, o ônibus está encostado. E os meninos assim, ei!
a gente orou para vocês chegarem antes do ônibus sair. Aí eu, então tá, eles oraram, a gente chegou, é porque é para ir. Entramos no ônibus, ninguém nem pediu documento, ninguém pediu nada. Virei lá pro trocador e falei, quando estiver perto do acampamento Batista, me avisa, porque a gente precisa descer. Descemos ali na BR-262, no escuro, entramos para o acampamento. Irmãos, eu não sei o que esses meninos aprenderam ali no acampamento, qual era o assunto daquele congresso, né? Mas eu sei que Deus queria ensinar uma lição para eles sobre oração. Eu fiquei num curso de liderança o tempo todo, e quando acabou, meus irmãos, quando foi dando ali domingo, antes do almoço, eu procurei o líder da Serra. Foi nessa época que eu conheci aquele que hoje é o pastor Rubens, da Igreja Mar, ali em Jacaraípe. É meu amigo desde esse dia, né, lá em 2001. E eu virei para ele e perguntei, você tem certeza que não tem uma vaguinha aí no ônibus, para a gente dar um jeito de ir na carona? E ele falou para mim assim, que na hora ele olhou para mim, e percebeu que eu estava angustiado, né? Eu não contei para ele o que estava acontecendo. Aí ele virou e falou assim, olha, vocês vão com a gente dá um jeito. Nem que a gente bote os pequenos, 3 em 2 cadeiras, os adultos de pé, não é? Mas vocês vão com a gente. Aí eu, graças a Deus. Acabou o evento com o almoço. Começaram a chegar os ônibus para levar o pessoal. E chega Kombi, e chega carro, e chega ônibus, e vai todo mundo embora. E o nosso ônibus não aparece. E vai passando a tarde, e os meninos com fome, e começam a pegar cana lá no meio do mato, arrebentar na pedra, rasgar no dente. Já estava tudo fechado, já não tinha nada. Irmãos, começou a anoitecer. Lembre-se, essa época não tinha celular como a gente tem hoje. Uma pessoa naquele ônibus tinha celular. Google para pesquisar informações e tudo, nem pensar. Até que um conselheiro conseguiu contato com o motorista do ônibus e descobriu que o ônibus estava quebrado. E aí o que a gente fez? Juntou aquele tanto de menino, agora não eram só os meus, era todo mundo que iria naquele ônibus. Juntamos aquele círculo imenso. E ali a gente levantou um clamor para que Deus desse uma solução para a gente. Irmãos, a gente acabou aquela oração, não deu 10 minutos, um ônibus encostou. O motorista com o ônibus quebrado ligou para um que estava passando pertinho, e ele simplesmente desceu com o ônibus e foi buscar a gente. E estava indo para Vitória, vazio. E ele foi lá, olha a providência divina. A gente entrou todo mundo naquele ônibus. E quando vinha passando, meus irmãos, ali pela rodovia do Contorno, na época conhecida como a rodovia da morte, carro não podia parar, né? De repente nós ouvimos um estouro, um pneu do ônibus estourou. E aí eles começaram a perguntar no ônibus, quem é o Jonas desse ônibus? Tem um Jonas aqui. Aí eu levantei a mão, sou eu. Aí vieram para saber, eu contei um pouco da saga do que estava acontecendo. E aí o Rubens falava assim, vocês precisam orar para esse pneu que estourou ser de dentro e de trás, para a gente não ter que parar aqui nesse lugar perigoso. E a gente foi orando, irmãos, o pneu que tinha estourado era o de dentro e de trás, e a gente não parou, e a gente seguiu. Eu sei que a gente devia ter chegado depois do almoço na igreja, a gente foi chegar depois do culto da noite, altas horas da noite. E vou eu, na casa de um por um, explicar, olha, aconteceu isso, e chegar na casa do menino lá com um curativo na testa. Então, isso aqui foi na ida, e eu levei ele assim mesmo. E dando explicação, contando tudo aquilo, irmãos, Deus queria ensinar uma lição para esses meninos, mas no olho do furacão quem estava? Eu que disse, eis-me aqui. Passaram-se alguns anos, eu estava voltando para casa, altas horas da noite, cansado. A gente já estava aqui nessa igreja de Nova Almeida, mas ainda morávamos no mesmo lugar, lá em Praia de Carapebus, trabalhando o dia inteiro, estudando à noite. Eu voltando para casa, entrei na minha rua escura, e tinha um grupo de rapazes no escuro, e eu comecei a andar, eu percebi que eles levantaram e começaram a vir na minha direção, e eu apertei o passo. E nisso que eu apertei o passo, eles apertaram o passo também. E aí eles falaram assim, Clériston. Aí eu virei para trás, eram meninos. Aí eu falei, sim,
Clériston, o que você pensou naquele dia, quando o gerente da empresa de ônibus disse que não ia devolver o dinheiro? Um daqueles meninos lá atrás, ele já tinha crescido, e hoje ele liderava outro grupo de meninos, e estava ensinando para eles o que a gente passou lá no passado. Todo aquele ensino que Deus fez com a gente, estava se reproduzindo para outras gerações, como está acontecendo agora com vocês e com as crianças que estão aqui me ouvindo. Porque a gente no meio do perrengue não para pensar, mas precisa que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Eu não sei o tamanho do problema que você está vivendo hoje. Pode ser algo de Deus movendo para você viver uma prova e tudo bem sobre isso, mas pode ser algo que fizeram a você. Todas as coisas cooperam para o bem. Descansa na tempestade, meu filho. Descansa na tempestade, porque você tem um pai que não é um milionário, é o Senhor do universo, é aquele que está sentado no trono sobre todas as coisas, que sustenta essa existência com o poder da sua palavra, e que faz com que todas as coisas consigam convergir para esse bem. Mas uma coisa que você precisa entender é o que é esse bem, porque às vezes a gente pensa que o nosso bem é aquilo que nós cobiçamos, é aquilo que nós desejamos, ou idealizamos na melhor das intenções. Mas muitas vezes o bem de Deus está além da nossa compreensão. Você deseja coisas, você sonha coisas que muitas vezes não são o bem de Deus para você. E o versículo 29 que vai clarear para a gente, porque ele começa com uma conjunção, fazendo uma relação de ideias entre esses dois versículos, e mostra para a gente o que é esse bem, e que bem é esse? O bem é que você seja formado à imagem de Jesus. O bem é que o caráter de Jesus seja moldado na sua pessoa. E é isso que você precisa entender. Eu tenho duas coisas para dizer no final dessa mensagem. A primeira é para você que tem convicção de que você é filho. Eu quero que você pense nas provas que você está passando. Às vezes Deus não vai tirar você dela da forma como você pensa. Às vezes Ele não vai curar a sua enfermidade. Às vezes não vai vir o socorro que você pensa que vai vir. Porque a cura do Senhor é muito maior do que aquilo que você está pensando. Às vezes a cura não é física, é algo para o seu caráter, é algo para a sua formação, é algo para fazer com que você ajude outras pessoas lá na frente. É algo para tratar áreas na sua vida. Mas simplesmente aprenda a descansar, a entender que independente da situação que você está passando, nós sabemos, não é nós imaginamos não, nós sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Eu contei essa história para vocês, meus irmãos, e eu digo para vocês que se eu não tivesse passado esse perrengue lá no início do meu ministério, talvez nós não estivéssemos aqui no estágio de igreja em que nós nos encontramos. Não só esse perrengue, como muitos outros problemas e dificuldades que eu passei ao longo da caminhada, e muitos deles vocês passaram junto comigo. E nós estamos hoje aqui como uma igreja forte, valente, completando 32 anos de caminhada. Um dia você vai olhar para trás, para as dores que você passou, e vai ter essa convicção de que você chegou onde você chegou por causa delas. O que eu mudaria na minha vida? Muito pouca coisa, meus irmãos. A Área me fez essa pergunta hoje. Se eu pudesse voltar no tempo e mudar alguma coisa, irmãos, cada luta, cada dificuldade foi necessária. Eu mudaria algumas decisões erradas feitas em momento ruim. Mas tirando isso, meus irmãos, de dificuldades, eu sei que Deus transformou cada uma dessas coisas. As lutas que nós passamos hoje como igreja, as dificuldades que nós passamos hoje como igreja, elas estão sendo transformadas por Deus em algo muito maior.
em outras e outras conquistas. E a outra coisa que eu preciso dizer é o seguinte: isso não se aplica a qualquer ser humano. Eu comecei a mensagem dizendo isso. Isso é para aqueles que amam a Deus e são chamados segundo o seu propósito. E amar a Deus não é um sentimento, porque muita gente diz: eu amo ao Senhor e eu sirvo Ele do meu jeito. Isso não existe. A Bíblia diz que amar ao Senhor é obedecê-lo. Não existe amar a Deus em desobediência. Isso é um ensino muito claro nas Escrituras. Se você ainda não ama ao Senhor, ou seja, obedecendo a Ele, essa palavra não se aplica a você. As coisas ruins da sua vida são só coisas ruins mesmo. E elas vão continuar se multiplicando em coisas ruins, mas não precisa ser assim. O meu desafio para você é entrar para o melhor time que existe nesse mundo, que é o de Jesus. A família de pessoas que escolheu entregar sua vida para Ele e se render ao Senhor e viver uma vida de obediência, custe o que custar. Ainda que seja passar febre na Ilha do Marajó, com dor de barriga em lugar que nem banheiro tem, por 10 dias lá, no meio do mato, seja o que for, seja vindo toda semana, várias vezes na semana, para cá, incansavelmente, lavando prato, cozinhando, pregando, ministrando louvor, fazendo todas essas coisas que a gente descreveu aqui no decorrer do nosso culto. Seja obediente ao Senhor e tome posse dessa palavra sobre a sua vida também, porque nós sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e são chamados segundo o seu propósito. Amém? Você pode se colocar de pé nesse momento. Nós vamos glorificar ao Senhor em oração mais uma vez. Entrega a sua vida ao Senhor. Você que é alguém que está desviado da presença do Senhor, que está vivendo em desobediência ao ensino do Senhor, Ele está te dando a oportunidade de entrar nessa realidade que você ouviu aqui nessa mensagem. Você que precisa entregar a sua vida a Ele. Esse é o momento. Essa noite eu não vou fazer um apelo, eu não vou chamar você aqui à frente, mas eu convido você, dentro do seu coração, a se render completamente ao Senhor. Feche os seus olhos e ore a Ele. Pai, nós queremos agradecer ao Senhor pelas lutas e dificuldades dessa vida, porque nós sabemos que nenhum sofrimento se compara à glória que está reservada para nós. Obrigado porque o Senhor nos ensinou lá no início tantas coisas por meio da dor e continua nos ensinando até hoje. Obrigado porque o Senhor tem feito com que todas as coisas cooperem para o nosso bem. Nós glorificamos ao Senhor por isso, meu Deus. E nesse momento eu oro por esses que se encontram afastados, desviados da presença do Senhor. Que essa noite seja uma noite de reconciliação, de retorno à sua casa, de retorno aos seus braços, meu Pai, de retorno a uma vida que busca fazer a Tua vontade, meu Deus. Que essa noite seja uma noite de festa no céu, onde pecadores se arrependem, meu Deus. E que essa igreja siga glorificando ao Senhor e fazendo a Tua obra, em nome de Jesus. Amém, amém, aleluia. Glória ao nosso Deus.